Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, uma boa noite. Nós estamos aqui para mais uma live nessa noite, para falar uma mensagem ao nosso coração. Eu queria falar sobre uma passagem que está em 2 Reis, Segunda Reis capítulo 4, uma passagem muito conhecida. Fala sobre a multiplicação do azeite daquela viúva e extrair desse texto algo importante para a nossa vida, tá? Enquanto você vai entrando aí, eu quero compartilhar com você essa mensagem. O que acontece com as pessoas que elas, no meio de uma grande batalha, de uma grande guerra, ela acaba deixando de valorizar aquilo que tem e acaba valorizando mais o que se perde do que propriamente aquilo que ela tem. Então esse texto aqui vai nos dar umas lições, assim, tem bastante coisa para a gente poder extrair dele, que está nesse livro, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Vamos ler e vamos meditar nele e vamos ver as coisas interessantes que a gente pode extrair desse texto aqui, para a gente poder, assim, refletir coisas aqui nessa noite. Então, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, o verso 1 diz assim: certo dia, a esposa dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo. Agora um credor acaba de chegar à minha casa para levar os meus filhos como escravo, pelo pagamento da dívida. O verso 2: então, que posso fazer por ti? Olha o que eles dizem: que posso fazer por ti? E depois ele faz mais uma outra pergunta ainda. Que pergunta é essa? Dize-me o que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, vírgula, a não ser uma vasilha com azeite. Aí o verso 3: então ele ordenou: vai e pede emprestado a todos os teus vizinhos ânforas ou vasilhas que estejam vazias, tantas quanto puder recolher. Pois, verso 4: depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e dos teus filhos, e derrama do azeite puro que brota em todos os vasos, pondo-os de lado à medida em que forem ficando cheios. Assim ela se fez, trancando-se em casa com seus filhos, e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Verso 6: quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um de seus filhos: traze mais uma vasilha. Ao que ele replicou: não há mais nenhuma vasilha. Então aquele azeite parou de correr. Verso 7: em seguida ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou, dizendo: pois agora vai, olha só, pois agora vai, vende o óleo puro, paga todas as tuas dívidas e vive em paz. Ó, vai, vende todo aquele óleo puro, todas, e esses detalhes a gente tem que se apegar a eles, todas as suas dívidas. E diz assim, ó: e viva em paz, tu e os teus filhos, do que restar da venda. Amém? Então,
Dentro desse texto, para gente poder, nessa noite, extrair algo para a nossa edificação, eu quero que você pare para pensar a situação que essa mulher está vivendo. Ela começa e ela chega para Eliseu e ela diz assim, veja que quando a Bíblia diz assim, certa mulher, está dizendo que é uma pessoa como qualquer outra, uma pessoa comum. Que então isso dá para a gente a condição de entender que independente de quem a gente seja, a gente pode chegar até Deus, até o homem de Deus e colocar uma questão diante dele. Mas olha a situação que essa mulher está vivendo. A Bíblia diz assim, uma certa mulher, uma certa esposa de um dos discípulos dos profetas, suplicou a Eliseu. Primeiro, ela busca recurso no profeta. Por quê? Porque o profeta era autoridade ali naquela igreja, naquela sinagoga onde ele estava ali podendo fazer referência. Então ele era o referencial daquela região, daquela cidade. Então a mulher automaticamente vai buscar recurso nele porque ela entende que sendo ele profeta, esse profeta então ele pode ter ele tem um contato com Deus a ponto de dar uma orientação para poder resolver o problema. Mas olha o interessante que essa mulher, o teu servo, primeiro ela qualifica dizendo, meu marido era o teu servo, ele te servia. Então ela começa a dar para Eliseu um ponto de partida pelo qual Eliseu deve interceder a Deus e ajudar essa mulher na situação que ela está vivendo. Então ela diz assim, ó, o teu servo, mas ele não era somente o teu servo, ele era o meu marido. Então ela diz, o teu servo, o meu marido, e aí ela acrescenta mais uma coisa, morreu. E bem sabes o quanto o teu servo amava com zelo a Yahvé. Então há três coisas que a gente tem que observar que essa mulher está deixando em pauta aqui. Primeiro, ele é servo do profeta Eliseu. Segundo, ele é o marido dela. E terceiro, ele ama a Deus de uma forma interessante, porque ele não ama a Deus de qualquer maneira, ele ama a Deus com zelo. Então essa mulher ela destaca, ele é teu servo, só que ele é o meu marido, e não só o meu marido, ele ama a Deus com zelo. Então veja que esse homem, ela está colocando para homem colocando para Eliseu as características que esse homem tinha, que esse marido dela tinha. E isso é importante para nós, porque quantas das vezes, querido, não machucar ninguém, prestando um trabalho, não ferir ninguém naquilo que se faz. E ela está dizendo assim, o meu marido é o teu servo. Ou seja, ele servia com excelência a ponto de não ferir e não machucar. Voltamos aqui. Então, o que isso quer dizer? Esse servir, ele é muito mais do que prestar serviço. É mais no serviço que eu presto, eu não ferir nem a quem eu estou prestando serviço e nem quem está me ajudando na prestação do serviço. Então, quando eu olho para essa situação, a mulher está dizendo assim, o meu marido não era só um servo, mas ele era um servo que fazia o serviço com excelente zelo. E aí ela diz uma coisa interessante, ele era o meu marido. Para ela afirmar, ele era o meu marido, ele devia ter qualidades como marido. E essas qualificações que ela vem dizendo, aprova esse homem numa situação, numa posição de excelência, que presta um bom serviço, não só para a igreja, mas também em casa ele é um bom marido. Agora olha que é interessante, porque essa mulher diz assim, ele morreu. Então, ou seja, essa mulher agora ela está sem o marido e o profeta está sem o servo, que o ajudava no serviço. Está recorrendo a ele porque essa perda gerou a ela uma situação. Que situação? Ficou para ela uma dívida. E mediante essa dívida ela está dizendo assim, esses credores agora vêm até a minha casa porque eles querem levar os meus filhos. E a lei de Moisés naquela época, ela dava um aval para isso, que durante um tempo o filho poderia ser levado como escravo até que a dívida fosse paga e depois ele era restabelecido de novo. Então, ou seja, essa mulher está recorrendo ao profeta. Veja que quando uma pessoa tem uma situação, uma dificuldade, a primeira coisa que ela vai procurar é alguém que possa solucionar o problema. Mas eu acho interessante a resposta de Eliseu para essa mulher mediante a situação que ela está vivendo. Porque ele diz assim, agora vem os credores, quer levar os meus 2 filhos como escravo, né, para pagamento da dívida. E Eliseu indaga a ela e diz assim, ó, o que posso fazer por você? O que posso fazer por ti?
Você já parou para pensar que muitas das vezes a pergunta de Eliseu para a mulher talvez está dentro de um ambiente, de uma expectativa que ele olha ao seu redor, olha no âmbito natural, quem sabe ele olha até mesmo para a condição financeira da igreja na época, e ele vai falar assim, olha, como que eu vou poder resolver o seu problema de dívida? Como que eu vou? Então, às vezes as coisas fugiu do controle do profeta, mas veja bem, ele chega para a mulher e diz assim, ó, dize-me o que tem na tua casa. E é sobre isso que eu quero falar. Porque parece que às vezes as coisas fogem do controle de quem você pede orientação. Às vezes você pede uma orientação para alguém, essa pessoa às vezes não tem a palavra para te responder na hora. Talvez o que responde não é satisfatório mediante ao que você está vivendo. E vem uma angústia, vem uma tristeza. Agora imagina essa mulher ouvindo do profeta, cujo marido tinha servido a ele, servido ao Senhor junto dele, chegar para ela e falar assim, o que eu hei de fazer por ti? Como eu posso te ajudar? De que maneira? Então, veja que talvez as condições pela qual ele está olhando, talvez dentro de uma condição ministerial que ele olha ali e ele fala assim, ministerialmente não tem como. Mas veja que uma pessoa que tem ligação, está ligada com Deus, tem uma ligação com Deus, ela não vive só no natural. Naturalmente o profeta olha para ela e diz assim, o que eu posso fazer por você? Mas espiritualmente o profeta diz para ela assim, o que tu tem na tua casa? O que tu tem na tua casa é importante. E aqui, queridos, a gente para e pensa uma coisa, ela está sofrendo tanto com a morte do marido e com o fato dos filhos estarem prontos a serem levados embora pelos credores, que ela então não valoriza aquilo que tem em casa. E é sobre isso, no meio da angústia, no meio das perdas, no meio de grandes dificuldades, em meio àquilo que está indo embora, a gente deixa de enxergar, de ver e de valorizar as coisas que ficam. Então veja que a situação para ela estava tão aterrorizante que ela não conseguia ver que na casa dela ela ainda tinha alguma coisa, porque a resposta de imediato dela é, a tua serva não tem nada em casa. E é duro quando no meio da angústia você olha para um ambiente e você não consegue enxergar dentro desse ambiente as coisas de valor que tem ali. É como aquele caso de uma mãe que perdeu um filho, e no velório ela está lá debruçada sobre o caixão, lamentando a sua perca, lamentando tudo que estava acontecendo com ela, e ela expressa assim, não tem mais, eu não tenho mais motivação para viver, te leva a minha vida e tal. E o outro filho que sobrou, sentado num canto do velório, olhando a mãe dizer aquilo que para ela não tinha mais sentido viver, para ela não tinha. Então assim, ela está chorando a morte do que se foi e está deixando de valorizar a vida do que ficou. E essa mulher, da mesma forma, ela está sofrendo pelo fato que o marido morreu, ela está sofrendo pelo fato que agora os credores querem levar o filho, mas quando o profeta pergunta para ela, o que você tem na sua casa? Ela não consegue enxergar nada de valor, ao ponto que a Bíblia deixa até uma vírgula ali, que quando o profeta diz assim, o que tu tem na tua casa? Olha o que ela diz, a tua serva nada tem em casa. Como nada tem em casa? Então tudo que tem em casa perdeu o valor por causa da morte do marido. A dor da perda do marido foi tão grande, e a consequência que pode levar ela a perder os filhos, ver os filhos ser levados como escravo, tira dela a capacidade de ver as coisas de valor que ela tem em casa. Tira dela a qualificação, a visão de entender que na casa dela ainda tem alguma coisa de valor, querido. E quantas das vezes a gente não está assim? Porque a gente perdeu um emprego, porque a gente teve uma perda no relacionamento, ou por causa de uma perda de um parente, de um ente querido. Aí a gente... o mundo acabou, eu não quero mais viver, e a gente deixa de valorizar tudo que está à nossa volta. Uma crise, uma situação não pode anular em você as coisas que Deus já acrescentou em você, a ponto que depois da vida, a não ser, parece que no meio da questão ela lembra, poxa, mas peraí, lá em casa ainda tem um pouquinho de azeite. Então ela pega e continua a conversa, a não ser um pouquinho de azeite. E no pouquinho de azeite, porque às vezes a gente acha que para Deus fazer um grande mover, ele precisa de muitas coisas. Deus não precisa de muitas coisas, Deus precisa de alguém disponível. Deus precisa de alguém que tenha coragem de colocar na presença dele aquilo que ele pode transformar.
Aquilo que ele pode multiplicar. Eu vi agora por esses dias, pastor Ricardo, fazendo uma série aí sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, e é tão interessante porque havia os pães, havia os peixes para que Deus multiplicasse, mas alguém reclamar, mas é só 2 pães, é só 5 pães e 2 peixinhos, o que é isso para essa multidão? Alguém não valoriza aquilo que sobrou, aquilo que tem. Mas aí eu quero dizer, querido, que no meio de uma crise, os nossos olhos têm que continuar voltados para o que a gente tem. O que se que tem mais valor do que o que se fica. O que perde desconstrói quem nós somos, e o que fica não alimenta ao ponto de nós podermos reconstruir. E agora essa mulher está dizendo assim: ei, peraí, em casa ainda tem um pouquinho de azeite. Então, quando o profeta não consegue ter uma situação natural, então vamos agir no sobrenatural. O que o profeta diz para ela? Então você pede a todos os seus vizinhos ânforas ou vasilhas vazias e entra dentro da sua casa, você e seus filhos fecham a porta e derramam o azeite sobre as vasilhas vazias. Mas sabe uma coisa? Parece que a mulher chega lá diante do profeta com um problema. Qual é o problema? O meu marido morreu e a consequência disso é que agora os credores querem levar meus filhos. Ela já tem um problema. Agora, o profeta diz para ela: você vai até os seus vizinhos e empresta vasilhas vazias. Irmãos, para nós de uma cultura brasileira, pedir alguma coisa emprestado, às vezes parece ser comum. Mas para o judeu, não. O judeu pedir uma coisa emprestada, para ele é muito difícil. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, você emprestar muito e não vai emprestar de ninguém. Então, quando alguém pede emprestado, ela está assumindo uma posição que ela está na contramão do que Deus tem com ela. Agora o profeta está dizendo para ela assim: você vai pedir emprestado para os seus vizinhos. Agora imagine, irmão, você chegar dentro de uma cultura como a cultura judaica, chegar para o seu vizinho que é judeu e falar para ele: você me empresta uma vasilha? Aí o judeu vai falar assim: essa mulher está vivendo fora do propósito. Como é que pode? O marido dela morre, os filhos estão quase para ser levados como escravo e ela ainda vem aqui pedir. Mas olha só, quando alguém é uma resposta de Deus, ela não se preocupa com o que vão pensar, o que vão falar, porque ela sabe do resultado. Quem está falando para ela não é qualquer pessoa, quem está falando para ela é o profeta. E o profeta está dizendo: vai e faz isso. E se eu quero ver o milagre, eu não tenho que se preocupar com a minha reputação, no sentido de se humilhar. Se humilhar ao ponto de ir pedir emprestado vai danificar minha reputação, então eu não estou pronto para viver o milagre. Quando a pessoa está mais preocupada em manter a sua aparência do que se humilhar numa necessidade que precisa, aí ela chega para os vizinhos, pede vasilhas. Então ela precisou chegar a um ponto de ela se humilhar. Todo o processo de milagre começa quando a gente está disponível para se humilhar. Se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. Quando a gente está disposto a, mediante uma palavra liberada sobre a nossa vida, nós se pôr debaixo dela. Quando a gente se põe, então se o profeta disse assim: vai e empresta, então vai e empresta. E ela foi e emprestou, se humilhou para o Deus. Isso daí é humilhante. Só que tem uma coisa: depois de se humilhar, o que ela fez? Ela entrou na sua casa com os seus filhos e ela fechou as portas. A Bíblia diz assim, irmão, para nós entrar no nosso quarto e nós orar, porque aquele que está em secreto, ele vai nos ver e ele vai nos recompensar. Sabe qual é a chave que o profeta tinha dado para ela? Depois que você se humilhar, você vai entrar na sua casa com os seus filhos, porque a sua família ainda não acabou, você tem os seus filhos. Não pensa, porque tem uma possibilidade de se perder, que você vai perder. Se apega nisso. Então ela entrar em casa, fechar a porta, é um momento de intimidade que o profeta está propondo para ela. Sabe o que você vai fazer? Você vai entrar dentro da sua casa, você vai ter um momento particular, íntimo, pessoal com Deus. Enquanto você entra ali, você pega um pouco de azeite que você tem, você começa a derrubar. A gente quer viver o sobrenatural de Deus, mas a gente quer viver o sobrenatural de Deus sem ter intimidade com Deus.
Não tem como viver o sobrenatural de Deus sem ter intimidade. Intimidade é isso, é entrar no lugar secreto com Ele. É entrar no lugar onde a gente pode ter um relacionamento na vertical com Ele. Dentro desse relacionamento a gente vê o céu se abrindo e as coisas se movendo. Porque quando eu decido chegar nesse ponto de entrar nessa intimidade com Deus, o céu se abre, querido. O céu se move. E quando o céu se move, tudo à sua volta se move. E as coisas começam a acontecer. Eu quero dizer que esse é o momento que talvez você está se sentindo enclausurado dentro da sua casa, mas esse é um momento especial para você. É o momento que você entrou num lugar que é íntimo seu, que é secreto seu. Um lugar onde você pode a atenção de Deus, clamar a Deus para que Deus mova. Não importa um pouquinho, porque é dentro desse fazer uma multiplicação. É dentro desse pouco que Deus vai abrir o céu e vai mover ao seu favor. Deus não move pela quantidade que você tem, Deus move pelo relacionamento que você tem com Ele. Se nós pensarmos assim, é muito pouco, o que pode se fazer? Deus está falando assim, se o seu relacionamento comigo for íntimo e grande, então você vai ver o sobrenatural acontecer na sua vida. O que você tem, Deus mede pelo aquilo que você oferece a Ele. E quando você oferece a Ele um relacionamento de qualidade, olha o que a Bíblia diz assim, diz que essa mulher começou a derramar o azeite sobre as vasilhas vazias, aquelas vasilhas foram se enchendo, o sobrenatural começou a se mover, por causa do ambiente que ela criou, por causa do ambiente que ela proporcionou. Sabe o que eu quero dizer para você? Que quando você está disposto a ter um relacionamento com Deus, o ambiente de fracasso, de derrota, ele se transforma num ambiente de milagre. Ele se transforma num ambiente de milagre. Essa mulher, olha só o que ela estava vivendo dentro da casa dela. Ela estava vivendo um momento aonde ela havia perdido o marido, aonde ela tinha uma notícia que os credores iam levar os seus filhos, mas ela fez daquele ambiente um ambiente de milagre. Eu quero dizer para você que você pode transformar o ambiente que você está num ambiente de milagre para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para as pessoas que estão à sua volta. E olha, ela começa a derramar esse azeite. Eu quero dizer para você nessa noite que o Espírito Santo de Deus vai te levar a viver o sobrenatural dele nesses dias, que o Espírito Santo de Deus vai te levar a viver o sobrenatural dele nesses dias. Basta nós termos a disposição de nós entrarmos no lugar secreto com ele, de nós chegarmos no lugar secreto com Ele e poder dizer, Senhor, eu fecho aqui essa porta, eu crio esse ambiente para que eu possa viver um ambiente de milagre diante do Senhor. E a Bíblia diz que aquele azeite começou a jorrar, 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 e não parava, e não parava, e não parava, e não parava. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai realizar o suficiente para que você possa suprir todas as tuas necessidades. A Bíblia diz que ao ponto que o milagre que estava acontecendo foi tão intenso que os vasos iam se enchendo um após o outro, um após o outro, um após o outro, ao ponto que a mulher dizer para os seus filhos, traz mais um vaso, traz mais uma vasilha. E aí os filhos dizem assim, acabaram todos os vasos, não tem mais vaso, não tem mais vaso para se encher. Sabe, eu acho interessante essa questão, porque Deus, ele realiza o milagre dentro daquilo que a gente necessita. O milagre que Deus manifesta, ele supre toda a nossa necessidade, ao ponto que, ao cessar todos os vasos, cessa-se o azeite. Cessa-se o azeite. Porque não havia mais recipiente para se derramar o azeite. Não havia mais recipiente para aquele ambiente poder se inundar mais do azeite. Então o que ele faz? Cessa. Ao ponto que a mulher, vendo toda aquela situação, ela vai até o profeta e diz assim, ei, seguiu na presença do homem de Deus e disse, em seguida saiu e contou tudo que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou. Sabe uma coisa interessante que a gente precisa observar?
É que muitas pessoas não sabem lidar com o milagre que recebe. Muitas pessoas não sabem lidar com o milagre que recebe. Veja que após o momento de ela receber o milagre, ela vai até o profeta, vai até Eliseu, e ela diz assim: olha, aconteceu como o Senhor falou, aconteceu um milagre. Aí o profeta vem e dá uma orientação para ela. O que ele faz? Ele dá uma direção para ela. Porque o propósito, a oração dela, o milagre dela tinha um propósito. O milagre dela tinha um propósito. Todo milagre de Deus na vida de um cristão, ele tem um propósito, querido. Deus não vai manifestar um milagre sem propósito. Todo milagre que vem de Deus, ele tem um propósito. E olha só o que ele diz: pois agora vai, vende este óleo puro. O que ele está orientando essa mulher? Mulher, qual é o seu problema? Porque a gente no meio do milagre, no meio das coisas boas que nos sucede, a gente pode esquecer dos problemas. E isso pode ser um problema ainda maior. Por quê? Porque você orou pelos problemas, que houvesse um milagre para você resolver os problemas. E quando o milagre veio, por que você orou? E quantas pessoas não são assim? Que ora por uma causa, mas quando chega o resultado da causa, ela aplica o milagre em outro lugar. E não é isso. O profeta está orientando ela assim: agora você vende o óleo. E sabe o que você faz? A primeira coisa, você paga as dívidas. O que incomodava a mulher? O que trazia angústia para a mulher? A dívida. Que o marido morto deixou e que agora essa dívida ia fazer ela perder também os filhos. Isso incomodava a mulher. Então o que o profeta está dizendo para ela? Vai e paga toda a sua dívida. Não vai querer chegar lá e pagar o mínimo. Não vai querer chegar lá e pagar só uma parte da dívida. Paga toda ela. Você já pagou que financeiramente muitas pessoas se enrolam financeiramente, principalmente quem usa cartão de crédito? Às vezes quando chega a fatura, a pessoa vai lá e paga o mínimo. E a pior coisa para uma pessoa quando está usando cartão de crédito e não tem dinheiro para pagar, é ela ir lá e pagar o mínimo. Ela vai se acumular juros sobre juros. Então o prefeito está falando assim: você orou por isso, então vai lá e realiza isso, vai lá e paga toda a dívida. Quantas pessoas a gente conhece que não é assim? Está endividado, ora por uma dívida. Ah, Senhor, ó, Senhor abençoa e tal. Aí o Senhor vai lá, abençoa, faz ele vender mais, faz ele ganhar uma promoção, faz isso, faz alguém dar um valor para ele. E em vez de ele ir lá e cumprir, realizar aquilo pelo qual ele orou, ele canaliza aquela bênção para outro lugar. E aí aquilo que ele orou fica ali, a dívida fica. Então o profeta orienta ela. A minha orientação é: você orou por um propósito? Então cumpra o propósito. Cumpra, mantenha o propósito. A gente vê muita gente saindo do propósito, irmão. Começa a vida cristã num propósito, mas na caminhada perde o propósito. Quantas pessoas começam a orar por um propósito e quando recebe a bênção perde o propósito. E não é isso que Deus quer. Por isso Deus orienta, por isso que Deus fala: você orou por isso, então cumpra esse propósito. O que ele fala? Vai lá e paga toda a sua dívida. Toda a sua dívida. E depois, olha o que ele diz: e viva em paz, porque as dívidas tirou a paz dela. Ela estava mais apavorada, alvoroçada, sem paz, pelo fato da dívida fazer também ela perder os filhos. Então o que ele está falando? Em paz. Quando você resolve o problema que estava tirando o seu sono, te angustiando, você passa a viver em paz. E quantas pessoas não conseguem viver em paz porque não conseguem resolver o problema? E aí está a questão, querido. Talvez o seu problema não é financeiro. Talvez o seu problema é de relacionamento. Talvez o seu problema é ministerial. Talvez o seu problema é numa situação sentimental. Não sei qual é o seu problema, mas só que tem uma coisa: se Deus fez um milagre, resolva o problema primeiro, porque enquanto você não resolve o problema, você não vive em paz. Enquanto não se acaba uma guerra, não há paz. E ele está dizendo assim: vai, vende o azeite, paga
toda a sua dívida, soluciona o problema, porque só depois de você solucionar o problema é que você vive em paz. Se você precisa perdoar alguém, perdoa, porque enquanto você não perdoar, você não vai viver em paz. Se você precisa abraçar alguém, abraça, porque enquanto você não fizer isso, você não consegue viver em paz. Parece que isso persegue, parece que isso vem atrás. Você deita, coloca a cabeça no travesseiro e fica martelando a cabeça, porque a pessoa tem alguma coisa que incomoda. E aí ele está dizendo, enquanto você não fizer isso, você não vai viver em paz. Mas a partir do momento que você fizer isso, você vai viver em paz. Você vai viver em paz. Então aí ele diz assim, ó, você vai viver em paz, tu e os teus filhos. Tu e os teus filhos vão viver em paz. Porque quando eu decido, olha só, quando essa mulher decide pagar a dívida, a paz não é só para ela, mas é para os filhos. É para quem está à volta. Sabe o que eu quero dizer, querido? Que quando a gente soluciona um problema que vem nos angustiando, a paz não é só para nós, é para todo mundo que está à nossa volta. A paz é para todo mundo que está no mesmo ambiente que nós. Um ambiente indigesto deixa todo mundo mal-humorado. Um ambiente onde não há paz é um ambiente onde as pessoas que estão dentro dele, elas vivem angustiadas, entristecidas, elas vivem cabisbaixa, mas quando você traz paz para aquele ambiente, não só você vive a paz, mas essa pessoa passa a viver essa paz também. E o profeta está dizendo, ei, faz isso e vive em paz. Faz isso e aí você vai desfrutar da paz que o milagre traz. Porque milagre que não traz paz não é um milagre de Deus, irmão. Não pode nem se considerar um milagre se ele não traz paz. Como é que Deus vai realizar um milagre que não traz paz? A gente precisa entender que o milagre que Deus fez para essa mulher foi um milagre para gerar nela a paz. E o profeta está orientando, faz isso para que você tenha paz, para que você viva em paz, e não só você, mas os teus filhos. Então, nessa noite, entenda uma coisa, essa mulher chegou diante do profeta com um problema gravíssimo, seríssimo. Imagina a possibilidade de perder os filhos, a única coisa que restava para ela, já que o marido havia morrido. Olha a situação que essa mulher está vivendo. Mas ela decide se humilhar, ela decide obedecer, ela decide entrar, tornar aquele ambiente de angústia num ambiente de milagre. Então deixa eu dizer uma coisa para você, não importa o ambiente, não importa como ele está, se você acredita, você pode se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor, você pode entrar dentro desse ambiente, trazer para esse ambiente um lugar de intimidade, e dentro desse lugar de intimidade você vai viver o melhor milagre de Deus para a sua vida. Deus está dando a possibilidade, nós estamos agora num ambiente que é favorável para nós, na nossa casa, poder orar, poder chegar num ambiente onde a gente possa ver as coisas sendo transformadas, as coisas sendo mudadas, as coisas sendo direcionadas. Ei, hoje pela manhã eu ouvi uma coisa interessante. Amanhã, ouvindo o jornal, o Geraldo Alckmin disse uma coisa interessante. Eu ouvi aquilo, eu falei assim, faz sentido. Né? A gente observou um comentário que o apóstolo Luiz Hermino fez, que depois dessa situação, as coisas nunca mais vai ser a mesma. E parece que hoje pela manhã no jornal, o Geraldo Alckmin, parece que ele ouviu essas palavras e ele disse quase que a mesma coisa. Ele disse assim, ó, depois que tudo isso passar, as coisas não vão ser mais a mesma. Só que tem uma coisa, aconteceram coisas boas e coisas ruins, aconteceram, mas ele deu ênfase a uma coisa boa que aconteceu com ele, e ele falou assim, eu não tinha o hábito de ligar todos os dias para o meu filho, para os meus filhos, mas a partir de hoje, a partir dessa situação, eu tenho ligado para ele todos os dias, perguntado como eles estão. Então veja só, toda essa situação, toda essa crise, todo esse ambiente fez com que ele criasse um relacionamento com os filhos que ele não tinha. Então essa crise, ela pode estar gerando para você muitas dificuldades, mas se você olhar para algumas coisas boas que têm acontecido com você dentro dessa crise, você vai também fazer como o Geraldo Alckmin fez, destacar alguma coisa.
Talvez você está tendo a mesma oportunidade que ele, de todo dia ligar pro pai, pra mãe, para um ente querido, e falar, e aí, como é que você tá? Olha, Deus te abençoe e tal. Dentro dessa situação, você tem gerado, você tem criado que você não tinha antes. Só que você parece que só está olhando para a crise, só está olhando para o que não tem, para o que perdeu, para o que foi embora, para as possibilidades negativas. Enquanto Deus quer que você olhe para o ambiente de milagre que Ele criou para você dentro dessa situação. O ambiente de milagre que Ele criou para mim e para você dentro dessa situação. Momento de você poder estar mais com a sua família. Quantos irmãos, quantas pessoas passaram a ler um pouco mais. Agora de pouco eu precisei dar uma saída, passei no Leonel e o Leonel falou assim, olha, eu estou tendo a possibilidade de ler muito mais a Bíblia. E isso é uma coisa que a crise gerou nele. E eu achei isso interessante, porque se você perguntar individualmente para muitos cristãos, para muitas pessoas que às vezes até nem acreditavam em Deus, vai falar assim, mediante toda essa crise eu estou começando a acreditar em Deus, mediante toda essa situação eu estou lendo mais a Bíblia, mediante toda essa situação eu não orava tanto, mas agora eu estou orando, mediante toda essa situação eu não abraçava a minha família, mediante toda essa situação, eu não pagava para brincar com meu filho, agora eu estou pagando. Eu não pagava para fazer isso, agora eu estou fazendo. Não pagava para fazer uma comida, agora estou fazendo. Então o que isso quer dizer? Que a situação pode ter gerado alguma coisa ruim, mas dentro desse ambiente de coisas ruins, você pode criar um ambiente de milagre, um ambiente de glória, de atrair o milagre de Deus para esse ambiente. E você vai ver que o que se perdeu vai ser insignificante perto do que você ganhou em Cristo. O que a gente vai, as coisas que a gente está reclamando que estamos perdendo, vai ser insignificante perto daquilo que a gente vai receber. As pessoas estão achando que estão perdendo, mas você está tendo a oportunidade de fazer com que esse ambiente seja o ambiente mais produtivo. Mais produtivo. Vai ter pessoas que vai sair desse ambiente com doutorado de palavra. Tem pessoas que vão sair desse ambiente, querido, muito melhor do que era. Mais amável. Desejando se relacionar com quem não se relacionava. Nós vamos sair desse ambiente com desejo. Talvez o fato de estar todos os dias na igreja tirou de nós a alegria de estar lá. Lembra o que Davi disse? Torna-me da alegria da salvação. Que eu possa viver todos os dias na tua casa. Sabe, todo esse ambiente, depois que a gente passar por ele, ele vai gerar em nós qualidades e desejos. Nós estava perdido. Lembra da mulher que perdeu a dracma em casa? Nós estamos dentro da nossa casa varrendo ela. Nós estamos agora achando as nossas percas, os nossos valores. Família que já não sentava mais na mesa para comer, agora estão sentando. Pais que não conversavam com os filhos, agora estão conversando. Maridos que estavam vivendo uma dificuldade no relacionamento, agora estão tendo mais tempo para estar junto, para se abraçar. Vidas que há muito tempo já não tinha esse ambiente familiar, agora passaram a ter. Estão podendo fazer coisas juntos. Seja fazer um bolo, seja fazer uma salada, seja fazer uma comida, estão dividindo as tarefas. Olha, você varre, eu passo o pano, você tira o pó, você faz isso, olha, eu vou fazer a comida, você põe a mesa, você faz a salada e tal. Cada um vai se ajudando um ao outro, vai se criando um ambiente familiar que talvez você não tinha. Talvez muitas pessoas tinham perdido esse ambiente familiar e agora por você estar dentro, por você ter fechado a porta, você está agora fazendo com que multiplique o pouco de coisa que você tinha, talvez o pouco de amor que você tinha pela sua família agora está se crescendo, porque você está vendo de perto os valores que tem. Então, queridos, nessa noite, atenta a essa palavra. Valoriza o que você tem. Não deixa que as percas façam você perder a visão das coisas boas que você tem ainda em casa. Não deixa que o fato de você não poder tá indo trabalhar faça você deixar de ver o valor que a sua família tem. Pessoas que nunca gostou de trabalhar, agora quer viver o tempo todo na empresa, porque não quer estar com a família.
Deixa eu dizer uma coisa. Ei, a gente precisa valorizar a oportunidade e o tempo que nós estamos vivendo. Enquanto muita gente está reclamando disso, daquilo, está deixando de desfrutar do tempo e do momento que você tem dentro desse ambiente. E aí, uma coisa linda. Se estabelece um ambiente de milagre. Se estabelece a paz. Eu quero dizer para você que quando tudo isso passar, nós vamos ser pessoas melhores. Nós vamos ser servos melhores. Nós vamos ser maridos melhores. Nós vamos ser amantes melhores. Nós vamos amar Deus com mais intensidade. Pela situação que Deus proporcionou para nós, um ambiente de milagre, um ambiente de encontro. Deus preparou para nós um val de Jaboque para nós, irmão. Deus preparou para nós um Peniel. Deus preparou para nós um ambiente onde nós pudéssemos estar sós com Ele. Deus preparou um ambiente onde a gente possa estar exclusivamente ali buscando a face dEle, que a gente pudesse se relacionar. Eu quero dizer uma coisa, pessoas que nunca ouviu a voz de Deus com tamanha fluência, nesses dias eu creio que passaram a ouvir, obtiveram sensibilidade para ouvir e sentir a presença de Deus, passaram a ter sensibilidade para desfrutar do ambiente da presença de Deus. Tem pessoas que vão descobrir que não precisa Deus vir, porque Deus sempre esteve com eles. Sabe? Isso é muito lindo. É entender que ele nunca precisou vir, porque ele sempre esteve comigo. Isso é por quê? Porque dentro do ambiente de milagre a gente descobre as coisas que a gente não via. A mulher achava que tinha só um pouquinho de azeite. Aquele pouquinho de azeite era insuficiente para ela pagar a dívida. Mas Deus então mostra para ela que não é quantidade, é a qualidade do relacionamento. A qualidade do relacionamento. Que o Senhor, e é isso que o Senhor espera de nós. Qual é o relacionamento? Então nessa noite medite sobre isso. Nessa noite se incline sobre isso. Essa mulher tinha um problema muito grande. Só que ela encontrou recurso em Deus. Ela decidiu obedecer a Deus. Então, que nós saiamos dessa situação diante de um Deus poderoso, com grande graça. Olha só, a mulher diz assim: o meu marido, teu servo, amava o Senhor com zelo. Que o nosso amor por Deus não seja somente amor, mas seja um amor zeloso. Um amor pelo qual a gente venha ter zelo pelo que a gente faz para Ele. Então que nessa noite, querido, essa palavra fale ao seu coração. Eu quero mais uma vez agradecer você que pôde estar conosco nesse momento. Quero dizer para você que é uma bênção ter você sempre conosco aí. Que o Senhor abençoe e guarde a sua vida, a sua família, que você possa desfrutar de um ambiente de milagre. Amém? Que você, enquanto você está aí, você pode levantar sua mão com autoridade dentro da sua casa, na empresa, no seu trabalho, onde você estiver, levantar a sua mão e fazer esse ambiente ser um ambiente de milagre. Eu creio nisso. Eu creio que nós somos agentes de milagre, porque o Espírito de Deus está sobre a nossa vida, sobre a tua vida, sobre a tua família. Então, queridos, torne esse ambiente um ambiente de milagre. Torne esse ambiente um ambiente de transformação e milagre de Deus. Eu creio que esse ambiente vai mudar e nós vamos sair muito melhores, servindo a Deus de uma forma bem melhor. Amém? Quero dizer para você, entra lá no nosso canal no YouTube, se inscreva lá, dê seu like, dê sua mensagem ali, amém? Essa mensagem daqui uns dias vai estar indo para lá, tem bastante coisa ali, várias mensagens, vários textos, estudo, palavra de reflexão, e vai ser bênção para a sua vida. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Todos vocês que nos acompanhou aí, Deus abençoe, em nome de Jesus.